Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre dados, né? SQL Server e sobre como acessar, fazer acesso a dados, né? Usando o C Sharp. E antes de eu começar a falar sobre a aula, deixa eu explicar algumas mudanças aqui no repositório. Agora, em vez de videoaulas, né, nós temos aqui aulas, né? Eu deixei separado os conteúdos, né? Então, se vocês vierem aqui em aulas, nós temos lá sobre generics, aí tem a apostilinha lá dentro, interface de heranças, lambda, objetos, aí tem os exemplos aqui dentro também, tá? E agora tem a pastinha aqui, ó, SQL, tá? Também lá na raiz do diretório também tem uma pastinha com alguns exemplos aleatórios, tá? Então eu tenho aqui sobre actions e functions em Lambda expressions, né? Dictionary, queue, stack, as listas, as funções de manipulação de string, né? Para saber se a palavra é palíndromo, propriedades com action em Lambda. E também tem aqui a questão dos exercícios, né? Tem aqueles exercícios de manipulação de strings, matemática, data e hora. E o último exercício que nós estávamos fazendo sobre herança, né, que engloba toda a parte de orientação a objetos, certo? Então tá um pouquinho mais organizada aí a nossa pastinha. E vamos lá. Agora aqui em aulas SQL e nós vamos começar falando sobre o SQL Server e o SQL Server Management Studio, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer o download do SQL Server e instalar a versão Express, certo? Então, vocês vão vir aqui nesse link. E vão fazer o download aí, né, aqui da versão Express, beleza? Feito assim também que estiver baixando isso, é importante que vocês instalem também o Management Studio, tá? Aqui está o link, esse link já faz o download direto, tá? Se você já tiver instalado na sua máquina, não é necessário, né, fazer o download novamente. E o que é, né, o SQL Server e o que é o SSMS, né, que é a abreviação de SQL Server Management Studio. SQL Server nada mais é que o nosso servidor de banco de dados, tá? É o banco de dados aí desenvolvido pela Microsoft e ele possui diversos recursos para você criar base de dados, fazer análises, BI, e ele tem diversas versões, tá? Inclusive a versão Express, que é uma versão gratuita, limitada, porém gratuita. Na internet vocês encontram o comparativo, né, das versões do SQL Server, certo? E o SQL Server Management Studio serve para a gente fazer o gerenciamento desse servidor de uma maneira gráfica, tá? Então, vamos fazer, assim que vocês fizerem o download e instalar, né, o Management Studio, vocês vão vir aqui e vão iniciar ele, tá? Então, ele vai ter esse íconezinho aqui, ó. SQL Server, SQL é o Management Studio, tá? Assim que vocês abrirem ele vai aparecer essa telinha para vocês fazerem a autenticação no servidor, né, do SQL Server. Se vocês seguirem o procedimento padrão, aqui vocês vão encontrar para colocar o nome do servidor, tal, é autenticação, e ele sempre cria com a conta local, tá? Vocês podem usar uma autenticação com base no SQL Server ou uma autenticação do próprio sistema operacional. Joia! Quem tiver dificuldades na instalação aí do SQL Server, eu vou pausa esse vídeo, eu vou deixar um link com algum vídeo aí com o processo de instalação do SQL Server. Joia. Conectados na base, né, vocês vão ver que tem aqui, ó, o Object Explorer, no de vocês deve estar pesquisador de objetos, tá? Caso ele não apareça, se vocês vierem aqui, ó, em visualizar,
e tem aqui Object Explorer, ou simplesmente aperta o F8, ele vai abrir essa janelinha aqui de pesquisador de objetos, ok? E aqui em base de dados é onde você vai encontrar todas as bases de dados que você tenha dentro desse servidor, certo? Como que eu crio uma base de dados nova? Simplesmente clicando com o botão direito e indo aqui nova base de dados. O SQL Server, ele já vai te dar, o Management Studio, ele já vai te dar tudo já pré-configurado, então você pode simplesmente colocar aqui meu banco de dados, que é o nome que você queira dar aí para sua base de dados. Ele tem diversas outras configurações, mas a gente não vai falar sobre esses detalhes, né? Eles já vão vir tudo pré-definido com o banco de dados padrão, tá? Inclusive, isso aqui você pode usar essa configuração padrão para qualquer tipo de aplicação, até mesmo as mais complexas, ok? Então, eu tenho aqui meu banco de dados, cliquei em OK, automaticamente ele já vai aparecer para você aqui, ó, tá? Um banco de dados novo, porém vazio, sem nenhuma tabela. Como que eu vou criar uma tabela, então? Simplesmente você clica aqui, ó, em Tables e tabela, tá? Ele já vai carregar para você aqui o gridzinho com as colunas aqui, ó, o nome da coluna, tipo de dados e se ele permite valores nulos nessa coluna. Então, como funciona? Você vai dar o nome da sua coluna e vai selecionar o tipo dessa sua coluna, tá? Na apostila, eu coloquei uma relação de tipos comuns, tá, entre o SQL Server e o C Sharp. Por exemplo, uma string no C Sharp, qual que é o tipo que eu vou usar lá no SQL Server? Você tem lá o varchar ou o nvarchar, certo? O long, que é o tipo big int lá, ou int 64, ele vai ser como big int lá no SQL Server. Booleano, você não vai encontrar bool dentro do SQL Server, você vai encontrar o bit. O bit ele sempre vai guardar 0 ou 1, tá legal? Que não deixa de ser o booleano, né? O valor binário. Decimal, você pode encontrar lá como double ou money, tá? Tem o decimal também lá, mas geralmente o pessoal usa o double ou money. O double tem a mesma propriedade do decimal. Datetime, também vai encontrar lá datetime ou datetime 2, tem as duas opções, cada uma tem a sua característica, mas de tamanho de dados e o quanto ele aguenta de armazenar de informação. E o timespan, tá? Que lá vai estar como timestamp. Então, esses são os principais tipos do C Sharp versus o SQL Server. Joia, eu quero criar então uma chave, eu quero criar um ID para a minha tabela com o tipo long. Então, lá vai estar como bigint. Então, aqui, ó, eu vou selecionar o quê? Bigint. Ok? Tá, eu quero que essa minha chave, eu vou definir ela como chave primária. Então, eu não posso permitir valores nulos. Certo? Como que eu vou fazer para definir que essa coluna aqui é uma chave primária? Bem simples. Clicou aqui, ó, com o botão direito, definir como chave primária. E ela já vai estar lá. Outro ponto importante. Quando você está criando uma chave primária, você é obrigado a informar um valor. Só que tem um recurso muito legal que é o seguinte, toda chave primária ela precisa ter um valor único. E você tem um recurso chamado identity, que ele é um autoincremento. Então, toda vez que você insere um registro nessa sua tabela, você vai estar criando um valor de autoincremento, tá? Então, aqui, ó, você selecionou a sua coluna. Aqui embaixo, em propriedades da coluna, você vai procurar pela opção especificação identity, tá? Você vai expandir aqui, ó, e vai falar aqui, ó, é identity? Sim. Legal. Agora essa sua coluna já passa a ser autoincremento. Quando você for fazer a inserção de dados aqui, o primeiro registro vai vir já automaticamente com o valor 1. E assim na sequência por autoincremento. O próximo 2, 3,
4 e assim por diante, tá? Segunda coluna, eu vou criar uma coluna chamada nome, por exemplo, que ela vai ser do tipo invarchar, e aí você tem que especificar qual que é o tamanho, qual que é a capacidade máxima dessa coluna. Eu quero falar que a coluna nome vai ter no máximo 60 caracteres. Eu não vou permitir nulo. E vou criar aqui um campo idade, onde eu simplesmente vou passar um int mesmo. E vou colocar aqui, deixa eu ver, endereço. Em vez de eu criar uma tabela para endereço, que seria mais correto, eu vou deixar aqui como nvarchar mesmo de 200 caracteres, tá? Para o usuário preencher o endereço completo aqui já. Eu vou falar que ele é nulo, eu não necessariamente eu quero obrigar o meu usuário a informar o endereço, tá? Agora, no ato que você salvar essa tabela, ele vai pedir para você falar o nome. Qual é o nome dessa tabela? Clientes. Então, joia. Agora eu tenho uma tabela chamada clientes, onde eu defini o ID do tipo BigInt não nulo como chave primária, a coluna nome, idade e endereço. Certo? Bem simples, né? O processo para a gente criar aí uma tabelinha. Quando você salvar e informar o nome, ele não vai aparecer aqui para você, mas é só você selecionar aqui a pastinha tabelas e clicar aqui em cima, ó, atualizar. Aí ele já atualiza para você, tá? Ele não atualiza automático. Joia? Legal. Como que eu vou adicionar uma chave estrangeira, né? A gente já viu aí como adiciona uma chave primária, mas o nosso banco de dados, né, o SQL Server, ele é um banco de dados relacional. Então, para que eu possa criar relacionamentos, eu preciso criar uma nova tabela. Então, vamos supor que eu queira agora criar uma tabela endereço. Então, eu vou colocar aqui logradouro, que vai ser do tipo nvarchar de 50, não nulo. Ah, claro, eu preciso definir um ID, tá? Vai ser como chave primária. Então, ele vai ser do tipo BigInt. Eu já vou informar aqui que ela é chave primária. Já vou selecionar aqui que ele também é um identity. E eu vou colocar somente um número aqui, que vai ser um int também. Joia. Mais um campo, CEP. Só que o CEP, eu não sei qual que é o tamanho do CEP, mas vamos deixar aqui 15 caracteres, acho que é 12. Ou nem isso, acho que são 7, né? Mas, enfim, deixa 10. Mas eu vou falar que ele é nulo, tá? Às vezes o cara não sabe o CEP, não quer informar. Joia. Agora, o detalhe é, eu preciso informar, lá na minha tabela, vou salvar essa tabelinha aqui. Endereços. E legal. Agora eu vou voltar aqui na minha tabelinha de clientes, tá? Eu vou voltar aqui no processo de novo, eu vou atualizar aqui. Já apareceu aqui clientes e endereços. Se eu expandir aqui, ó, em colunas, eu consigo ver quais são as colunas dessa minha tabela cliente. Agora eu quero fazer um apontamento dessa minha tabela clientes para o endereço. Então eu vou ter os endereços do meu cliente, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito, em cima de colunas, aliás, aqui em cima de clientes, e vou vir aqui em Table. Opa, estou fazendo errado. Design. Esqueci, pessoal. Cliquei em cima de clientes, aí eu vou vir aqui em Design e eu vou poder alterar as colunas da minha tabela, tá? Bem como as propriedades da tabela em si. Joia. Como eu criei uma tabela endereço, eu vou tirar essa coluna endereço aqui, basta selecionar aqui, né, a coluna, né, a linha toda e apertar um delete, ele já vai excluir para você aí, ó, essa linha. Como eu vou criar um relacionamento agora para a minha tabela de endereços, eu preciso colocar qual é o campo em que eu vou amarrar esses registros. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ID endereço, que eu vou linkar com o ID lá da tabela de endereços, né, com a chave primária. Lembrando que o relacionamento de uma tabela para outra
a tabela para quem você faz referência, você tem que colocar necessariamente uma chave primária, tá? Para você fazer um relacionamento. Então, eu tenho aqui o ID endereço. Qual que é o tipo do meu campo ID lá na tabela endereço? É um big int. Tem que ser do mesmo valor, tá? Eu posso deixar ele nulo ou não. Eu vou deixar ele como para ele permitir nulos, tá? Porque eu posso ser que tenha um cliente que não tenha o endereço, certo? E agora eu vou definir o que? Uma chave, um relacionamento aqui, né? Uma chave estrangeira. Ok. Ele vai abrir para você aqui a telinha então de chaves, né? E você vai clicar aqui em ADD. Aqui em especificação de tabelas e colunas, você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e ele vai abrir para você a configuração, né? Para você criar esse relacionamento. Primeiro passo, qual é o nome que você deve dar? Por padrão, né? Por uma maneira fácil de identificar, eu costumo colocar qual é a tabela que eu estou criando um relacionamento. Então, eu estou criando na tabela, né, clientes, então FK de foreign key, né, de chave estrangeira, clientes, underline, qual é a tabela para quem eu vou fazer referência? Eu vou fazer referência na tabela endereços, tá certo? Então fica fácil, eu sei que eu tenho um relacionamento da tabela clientes para a tabela endereços. E aqui, ó, qual é a tabela que eu vou fazer a chave para onde, né? Eu vou criar essa chave, né? Tá, aonde que está a chave primária? Lá na tabela endereços. Qual é o campo? O campo ID. E na minha tabela clientes, né? Eu vou selecionar qual é o campo que eu vou fazer a referência lá na tabela endereços. Então eu vou vir aqui e selecionar o campo que eu criei para fazer esse relacionamento, que é o ID do endereço. Certo? Então, agora, na minha tabela clientes, o campo ID de endereço está fazendo um relacionamento lá para o campo ID, que é a chave primária, dentro da tabela endereços. Ok? Cliquei aqui em OK, vou fechar e já tenho definido. Agora é só salvar essa tabela e olha só o que ele vai falar para mim, ó, que as seguintes tabelas serão salvas no banco de dados, né? Mas o que será salvo? Eu já tenho essas tabelas. São salvas as alterações. Então, eu estou alterando a minha tabela clientes, porém também eu estou alterando lá na minha tabela endereço porque eu estou criando um apontamento para ela. Então, ele me informa quais são as 2 tabelas que estão sendo alteradas. E eu confirmo. Legal. Agora, repare que é o seguinte, ó, eu vou atualizar aqui colunas. Ele criou aqui para mim, ó, ID endereço, como aqui, ó, FK, que é de foreign key. Então, eu sei que essa chavinha aqui, ó, quando ela está cinza, significa uma chave estrangeira. E a amarelinha, uma chave primária. Legal. Backup e restore. Eu tenho já minha base pronta. Eu quero fazer um backup dessa minha base. Eu simplesmente vou clicar com ela, né, com o botão direito, vir aqui em tarefas e backup, certo? Ele vai abrir para você essa janelinha aqui de backups, né, do banco de dados. Então você vai selecionar qual é a fonte, ele já vai vir pré-marcado aqui para você, né, a sua base de dados, o tipo de backup que você queira fazer, né, no caso a gente vai fazer sempre os backups completos da base de dados. E, por fim, você vai informar aonde você quer salvar esse backup, tá, em destino. Então, eu sempre vou deixar salvo aqui, ó, no disco, tá? Eu quero gerar um arquivo para esse backup. E vou informar qual é o destino, aonde eu quero gerar esse backup, tá? Eu posso remover esse que já está aqui e vou adicionar um destino. Qual é o nome do arquivo? Você vai vir aqui e vai selecionar uma pasta para você salvar esse backup, tá? Então, aqui, ó, eu selecionei a pastinha BKP. Vou dar o nome desse meu arquivo. Meu BD, tá? .back. Você pode colocar qualquer extensão, porém, por padrão, é sempre .back ou sempre .tm, tá? Na verdade, nem sei se é tm mesmo isso aqui, eu sempre salvo como .back. E joia. Então, dentro da minha pastinha backup, eu vou clicar aqui em OK.
Ele já vai falar para mim aqui, ó, né, qual que é o nome do arquivo, já vai listar para mim. E por último, eu vou clicar aqui em OK. Pronto, o banco de dados foi feito, o backup foi feito com sucesso. E eu vou vir aqui, C2 pontos, BKP, e tem aqui o meu BD, tá? O meu arquivo de banco de dados. Como que eu faço para restaurar um banco de dados? Agora o processo é, eu vou vir aqui em cima em Databases e vou vir aqui, ó, restaurar banco de dados. Qual é a fonte? Da onde eu vou vir? Né? Da onde vem esse backup? Eu posso selecionar um banco de dados aqui, mas como a gente quer ler de um arquivo, eu vou selecionar aqui, ó, Device, né? Ou dispositivo. E vou clicar aqui nos 3 pontinhos. A minha mídia de backup é um arquivo e eu vou clicar em ADD. Agora eu vou lá naquela minha pastinha de backup e vou selecionar o meu arquivo de backup. No caso, eu vou restaurar essa base de dados, né, SGV. Vocês podem fazer esse processo também, que a gente vai usar essa base de dados como exemplo. Então, lá na pastinha do repositório, lá em SQL, né, aulas SQL, você tem lá o backup, tá, do SGV. Joia, selecionei esse backup, vou dar um OK. Repare que automaticamente ele já criou aqui para mim, ó, qual que é o destino, o banco de dados SGV. Se não tiver esse banco de dados, ele já vai criar para você, tá? Você pode definir outro nome, tá? Eu vou deixar com SGV mesmo. E legal, ele já te dá algumas informações aqui e você simplesmente vai clicar aqui em OK. Pronto, banco de dados restaurado com sucesso. E ele já vai aparecer para você aqui, ó. Eu vou escolher esse banco de dados que nós criamos. Uma coisa importante, às vezes você não consegue excluir uma base de dados porque ela vai estar em uso. Então existe essa opção aqui, ó, fechar as conexões existentes, tá? Isso garante que ele vai cortar qualquer tipo de conexão e você vai conseguir excluir essa base de dados. Outra coisa que é importante ficar atento é excluir o backup e o histórico de restauração das informações dessa base de dados. Você pode manter dentro do próprio arquivo de banco de dados, ele tem um histórico de backups. E quando você exclui uma base, você pode excluir esse histórico. Isso não quer dizer que você vai excluir aqueles arquivos que você salvou, tá? É somente um arquivo, né? Um histórico de backups que fica associado ao arquivo do banco de dados em si. Joia. Estou excluindo então essa base de dados. E agora eu já tenho aqui esse banco que eu restaurei o backup. E quando eu restaurei o backup, inclusive, eu tenho aqui todos os dados, né, que eu já tinha colocado naquele backup. Legal. Então tá aqui, né, como restaurar um backup. E isso conclui essa primeira parte de introdução ao SQL Management Studio, tá? Então nós vimos aqui, né, como conectar na base de dados. Aqui em bases, né, a gente viu aqui como criar uma base, como criar as tabelas, né, as propriedades, os tipos dos campos, né, dessa tabela, comparativo, e como fazer um backup e restaurar um backup. Joia? É isso aí.